Vamos todos nesse momento silenciar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Fé, amor, boa vontade nos une nesta manhã de domingo, aqui nesta casa de amigos, nesta casa de orações. Nesse instante, nosso anjo de guarda nos abraçando, nos acalentando nesse momento. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me em uma de suas velhas páginas. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me em uma de suas páginas desculpa, é que não é para falar. Vou mudar. Silenciar nossos corações nesse momento. Vamos mentalizar Jesus no horizonte iluminante, caminhando com suas mãos estendidas em nossa direção. E assim Ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para amargar nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos e irmãos de ideais cristãos, o momento é hoje, agora. Rever nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar a quem. Só assim vamos fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. E nesta manhã, nesta casa de amigos, através da palestra a ser proferida, muitas lições vamos aprender, outras recordar. E a prática constante, se possível, boa parte dessas lições no nosso dia a dia, só assim vamos nos tornarmos criaturas humanas cada vez melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo Toninho, que vai proferir a palestra desta manhã. Boa tarde. Bom dia, né? A gente está acostumado com a boa noite, né? Bom dia a todos vocês. Para mim é uma gratidão enorme estar aqui com vocês nesse domingo de manhã, né? Para a gente conversar um pouco. Eu não sou palestrante, eu só converso, a gente troca ideia, né? Dentro da casa espírita, principalmente, nós aprendemos que é isso que faz a diferença no nosso dia a dia. A gente trocar as informações, a gente preparar o nosso espírito e assim conseguir trazer para a nossa vida um pouco, uma melhora, que a gente consiga administrar e principalmente passar para os nossos irmãos, né, essa nossa tentativa de evolução. E muitas vezes a gente tem, né, a gratidão de poder entender que isso faz bem para a nossa vida. Então, o nosso propósito é sempre esse, de estar aqui, de estar em todos os lugares, levando a palavra de Jesus, o conhecimento espírita, para que a gente possa fazer uma reflexão e dentro dessa reflexão a gente prosperar espiritualmente. Por isso que o propósito da nossa conversa de hoje é transformação moral, né? Então, desde que nós iniciamos na casa espírita, quando a gente começa a aprender um pouquinho da doutrina espírita, a primeira coisa que a gente ouve
é a respeito da transformação moral, né? Então, nós entendemos que não tem outro jeito da gente evoluir sem a gente perceber o que está errado em nós, e é o nosso propósito sempre melhorar isso para os nossos dias também serem melhores. Não tem outra forma, não tem outro jeito da gente contribuir para o nosso crescimento, né, para a nossa transformação moral, a não ser que a gente faça uma reflexão e melhore os nossos dias. Então, o propósito de Jesus foi esse, né? Então, o propósito da doutrina espírita é esse. E nós, o nosso propósito também de seres humanos é fazer a nossa transformação moral para que a gente evolua. Então, se a gente pegar na doutrina espírita, né, o Kardec ele classifica os espíritos. Então, a gente tem que primeiramente entender qual é a nossa posição diante dessa classificação, né? Então, a gente tem que partir desse ponto de vista e entender o contexto geral para a gente poder, a partir daí, evoluir. Então, a classificação, ela parte, né, da terceira ordem, e lá está os espíritos imperfeitos, que somos nós, né? Espíritos ainda que são propensos ao mal, né? Que já entendem a necessidade do bem, mas ainda vivenciam e estão experienciando, né, dentro dessa ordem. Então nós temos condições de nos melhorar, mas ainda nós estamos propensos mais ao mal do que ao bem, né? A segunda ordem dos espíritos é aqueles espíritos que já reconhecem em si a necessidade do bem, e eles já permeiam aí dentro dessa classificação, já experienciando o bem, né? Embora o mal ainda exista, mas eles já estão mais propensos a fazerem o bem do que ao mal, como os da terceira ordem. E aí, naturalmente, os da primeira ordem, que são os espíritos perfeitos, esses espíritos que já não necessitam mais de reencarnarem, espíritos que já passaram pelas outras ordens e já entenderam a necessidade do bem, já trabalham no bem e já fazem o bem constantemente. Então esses espíritos, eles já não reencarnam mais, não tem essa necessidade. Então veja só, a gente tem que entender isso. Se nós somos espíritos de terceira ordem, eu digo nós porque estou me referindo a mim, tá? Então eu me considero um espírito de terceira ordem, um espírito mais propenso ao mal do que ao bem, né? Então ainda eu entendo que nas minhas horas de dor, nas minhas horas ruins, eu estou mais propenso a praticar o mal do que o bem, não é verdade? E a gente olha a humanidade realmente falando isso. Foi o que ela disse na hora que ela estava aqui, né? Que as coisas estão ruins, que as pessoas estão descontando nos animais, estão descontando, né, no irmão mais próximo. É isso mesmo. Essa é exatamente a ordem em que nós nos colocamos, a maioria de nós, né? Mas nós entendemos também que aqui nesse planeta já estiveram aqui espíritos e estão aqui trabalhando espíritos de segunda ordem, que fazem o bem, que embora eles estão aqui permeando entre nós, nesse planeta de prova e expiação, eles já estão, né, eles já entenderam esse recado e eles trabalham constantemente no bem. Aí a gente pode ver Chico Xavier, e a gente vê todas as obras dele, né? Ele está inserido nesse mundo, mas ele, nessa sua encarnação, ele fez, né, muito mais o bem. Ele trabalhou quase que a vida toda no bem, embora estivesse participando e sofrendo todas as amarguras do mal, não é verdade? Então nós entendemos que aí nós encontramos muitos espíritos de segunda ordem aqui no nosso planeta, embora a maioria, como nós, são espíritos de terceira ordem. E uma reflexão que a gente não faz ou esquece é que nós tivemos aqui também um espírito de primeira ordem,
E eu disse no início que esses espíritos, eles não estão mais condicionados às reencarnações. Não é? Então, o espírito de primeira ordem, ele não precisa mais reencarnar, a não ser que ele queira e que ele venha aqui com o propósito de ensinar algo muito diferente daquilo que já está aqui. Porque a gente pode ver os trabalhos do Chico, da Madre Teresa e de tantos outros, que são trabalhos belíssimos, né? Que a gente entende que são trabalhos essenciais para a nossa evolução. Mas qual a diferença do trabalho do Chico, da Madre Teresa, para o trabalho de Jesus? Que é um espírito de primeira ordem. Então, entendem que a maioria de nós não faz essa reflexão? Né? O que é que Jesus fez de diferente do que fez o Chico, do que fez a Madre Teresa e tantos outros? Então, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não faz essa reflexão. Não é verdade? Nós tivemos entre nós um espírito de primeira ordem. E qual foi o grande feito de Jesus? O que é que ele fez diferente? Né? Jesus curou pessoas. Mas nós temos aqui espíritos que fazem curas. E são espíritos de segunda ordem. Tem mediunidade de efeito de cura. Não é? Então veja só, nós não paramos para pensar nisso. Mas o grande feito de Jesus foi trazer para nós não só todas essas experiências que nós já temos como exemplo, e que isso bastaria para a gente entender e evoluir. A gente não precisaria, né, de um espírito de primeira ordem reencarnar aqui para mostrar para a gente o que a gente já tem aqui de experiência que bastaria para nós. Mas não bastou. Então a espiritualidade, num certo momento, né, Jesus, nós conhecemos que é um espírito que ele é responsável pelo nosso planeta, e ele falou assim, peraí, eu vou ali dar uma ajudinha, né? Vou ali mostrar para eles de fato como se faz, para que eles tenham daí para diante, como eles vão ter que passar, né, por uma fase, que seria essa fase que nós temos aí de transição planetária, que a gente tanto fala, e que nós vamos sair daqui, né, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Né? A gente fica, nossa, veja só que lá 2000 anos, gente, isso aí já estava acontecendo. E já se passaram 2000 anos. E Jesus veio aqui, mostrou, passou por isso. Né? Mas como foi isso? Né? Como é que a humanidade encarou esse exemplo? Né? Então nós conhecemos, nós passamos aí semana passada, né, pela Semana Santa, que é a semana que nós entendemos que foi crucial para Jesus aqui no planeta Terra. Foi a semana em que ele experienciou toda a maldade que ainda existe no ser humano e que precisa ser contida. Mas Jesus, um espírito de primeira ordem, reencarnou aqui sabendo, ele quis vir. Ele sabia de tudo que ia acontecer aqui. Ele não teve o privilégio do esquecimento que nós todos temos quando a gente reencarna aqui. Então, estou do lado de uma pessoa, reencarno do lado de uma pessoa que me fez muito mal e que eu não sei. Então, ele reencarna como meu pai, como meu irmão, como minha esposa, e ele já me fez muito mal. Então eu reencarno aqui e a espiritualidade me dá a graça de reencarnar sem saber. Olha que bom. E Jesus teve isso? Como que um espírito de primeira ordem poderia esquecer alguma coisa? Se na realidade nós trabalhamos com a consciência, quando nós desencarnamos e vamos para o nosso plano espiritual, está tudo de volta. Aí nós sabemos quem é quem, nós sabemos o que cada um fez, o que nós fizemos, o que é pior, né? Que nós passamos aqui 70, 80 anos aqui nesse planeta, nós vamos saber exatamente o que nós planejamos fazer e o que nós fizemos.
Por isso que o mundo espiritual está cheio de casa psiquiátrica de espíritas. Por quê? É um espírito que reencarnou consciente, sabendo do que queria fazer, né? Planejou exatamente essa encarnação e veio aqui e não contribuiu consigo mesmo em 10% daquilo que planejou. Então, quando desencarna, volta para o mundo espiritual, tem consciência daquilo que planejou e fala: meu Pai do céu, o que eu fiz com essa experiência, com essa existência? Planejei isso. Ia na casa espírita, tinha o dia da batatinha, precisava ter ido ajudar. Tinha o dia lá da festa que eu precisava, tinha o asilo que estava na porta de casa e eu passava de largo, e não fiz, e tinha o trabalho lá. E a gente planejou tudo isso para que a gente evoluísse moralmente, que a gente transformasse a nossa vida moralmente. O trabalho está aí para ser feito. E são sempre, aqui pode ser diferente, mas lá em Paraíso são sempre 3 ou 4. 3 ou 4, 3 ou 4, 3 ou 4. Lá na igreja tem 10 mil pessoas que frequentam, mas são 5 ou 10, 5 ou 10. Ou estou errado? Então veja só que a gente planejar é uma coisa, a gente executar é outra coisa totalmente diferente. E Jesus ensinou uma coisa para a gente, que os bons espíritos são aqueles que são vistos pelo quê? Pela obra. Então veja só, se é pela obra, qual é a minha obra? O que é que eu estou fazendo aqui, nessa minha existência, que está contribuindo para a minha melhora, para o meu crescimento moral, para a minha transformação moral? No dia de hoje, qual foi a atitude que eu tomei para que isso acontecesse? Vim para o centro. Podia estar em casa, dormindo, podia estar em casa assistindo sei lá o quê. Eu podia, mas eu planejei para a minha vida vir ao centro, buscar uma informação que me fizesse melhor. Então, primeira coisa do meu domingo foi isso. Bom, mas ainda assim eu posso receber aqui todas as informações. O que é que vai mudar em mim se eu dei o primeiro passo, mas eu não vou dar o segundo passo? Que é pegar essa informação que eu estou tendo aqui hoje e transformar isso em algo de bom. Então eu recebi um convite aqui de quarta-feira e ia ajudar com a batatinha. A primeira coisa que eu ouvi aqui hoje, depois da prece, um convite para o bem, para a minha transformação moral. Quarta-feira vai chegar. Então, a informação está dada. O trabalho foi oferecido. Pega quem quiser. Pega quem puder. E assim todos os dias, a vida nos oferece essas oportunidades. E aí a gente faz a reflexão. O que é que eu estou fazendo? Aconteceu no dia de hoje, eu tive essa oportunidade e eu deixei de lado. Não é verdade? Então isso está transformando a minha vida. Se eu quero um planeta melhor, se eu quero uma vida melhor, se eu quero transpor essa barreira desse mundo e quero viver no mundo melhor, qual é a minha contribuição para isso, como espírito? Então voltamos a Jesus na Semana Santa. E a gente entende, compreende a Semana Santa como paixão de Cristo. A gente muito mal traduzido, do latim passio, que é sofrimento, que é passar com sofrimento. Veja, passar, passividade, passar
embora com sofrimento. Né? Por isso, paixão de Cristo, né? O sofrimento de Cristo. Mas veja só, qual que era o propósito disso? Esse espírito veio para cá, espírito puro, sabendo que ia sofrer, sabendo que ia ser traído, tinha consciência plena de tudo que ia acontecer com ele, de tudo que a humanidade ia levar para ele. Mas ele escolheu vir, ele escolheu passar por aqui. E antes de passar por aquilo, ele teve um momento de reflexão. Ele foi para o Getsemane, lá ele orou, lá ele conversou com Deus. Ele até pediu para Deus para que aquilo não acontecesse. E aí a gente fala, caramba, se um espírito de primeira ordem vai lá, converse com Deus para não passar pelo sofrimento, né? Tá vendo a nossa pequenez filosófica, intelectual? Você acha que um espírito de primeira ordem ia ter medo de passar por aquilo? Né? Qual era o medo de Jesus? Porque ele queria evitar aquele sofrimento horroroso que ia acontecer com ele. Porque os que estavam com ele iam sofrer muito mais do que ele. A mãe dele, os irmãos dele, os amigos dele, os apóstolos, os seguidores. Então ele pediu para Deus, Senhor, é necessário isso tudo mesmo? Não tem um outro jeito? Tem que ser com tanta perversidade do ser humano? Não dá para ser de um jeito que as pessoas que estão ao meu redor sofram menos? Estava preocupado com ele. Ele já tinha passado por aquilo. Já era um espírito de primeira ordem. Para ele, que fez o que fez, aquilo não era nada. Mas ele pensava no outro. Ele pensava naquele que estava vendo o sofrimento dele. E pior, ele estava preocupado com aquele que ia fazer o mal para ele. Porque ele sabia do comprometimento moral. Ele sabia o que ia acontecer com aquelas pessoas depois que eles tivessem consciência no mundo espiritual do mal que fizeram para si e para ele. Judas começou por aí. Na hora que acordou do erro que fez, não teve outro caminho senão o suicídio. Né? E é exatamente isso que acontece conosco. Quando a gente não tem esse Getsemane, esse momento de reflexão na nossa vida antes do mal a ser praticado, o que acontece? A gente fica desesperado. Qualquer coisa que vai acontecer na nossa vida que sai um pouco do normal, a gente se desespera. Né? E a gente não tem esse Getsemane, a gente não tem esse momento de reflexão, essa conversa com Deus. Essa conversa sincera com Deus. E a primeira coisa que a gente pensa é, como eu saio daqui? Não é? Se a gente é acometido por uma doença, como isso sara? Se a gente é acometido, alguém da nossa família desencarna, a gente fala, não pode, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Né? Nós nos desesperamos e muitas vezes rogamos contra Deus. Né? Então essa é a diferença de um espírito puro. Ele sabia de tudo isso e ele foi além. Né? Ele pediu para que aquilo fosse amenizado, para que as pessoas sofressem menos. E na hora da nossa dor, do nosso desespero, nós estamos preocupados com o outro? Não, nós estamos preocupados conosco. Como é que eu saio daqui? Como é que essa dor sai de mim? Como é que essa doença sara? Como é que eu resolvo isso? Né? Nós não temos essa reflexão. E depois, quando sabemos exatamente o que vai acontecer com a gente quer sair daquilo. E não o que tem depois. Né? E eu não estava nessa conversa com Jesus, com Deus, mas eu entendo que a resposta de Deus foi assim, acalma-te, meu irmão. Pensa no que vem
depois. Embora ele já soubesse, mas ele deve ter dito para Jesus: acalma-te. Isso não é uma história comum. É uma coisa que o que vem depois a gente sabe que é importante. E Jesus com certeza entendeu isso. E passou por aquilo, escolheu passar por aquilo. Por aquela dor, por aquele sofrimento. E é bom nem a gente ver esses filmes, porque a gente fica às vezes até com raiva, de como o ser humano pode ser tão maldoso e fazer tanto mal. E é isso que às vezes passa no nosso coração quando a gente vê a humanidade, o mundo fazendo o que está fazendo. Mas nós precisamos refletir, e acreditar em Deus, confiar em Deus assim como Jesus fez, e acreditar no que vem depois. Está na mão de Deus, Nós vamos fazer coisas horríveis, mas o que vem depois é o que é importante. Então, nós precisamos fazer a nossa reflexão, querer passar pelas nossas dores, por todos os caminhos tortuosos que a gente tem que passar, mas a gente tem que mirar no que vem depois. Então, veja só, toda pessoa que tem um problema grave, uma pessoa travada, ela está evitando essa cruz. Jesus não evitou a cruz, ele mirou nela, ele foi para ela. Com o poder que ele tinha de espírito superior, ele acalmou uma tempestade, ele andou sobre as águas, ele fez tudo. Você imagina que seria para ele escapar daquilo ali? Ele poderia simplesmente, a gente conhece hoje, ele poderia simplesmente desaparecer, desmaterializar daí, como ele fez muitas outras vezes. Ele saía daqui, ia para lá, as pessoas viam Jesus aqui, de repente ele estava lá em outro lugar. Eles não entendiam na época, hoje a gente sabe como funciona. O Espiritismo dá para a gente, essa possibilidade de entender. Ele podia simplesmente ter desaparecido, desmaterializado, ninguém achava ele. Porque Jesus sumia, os apóstolos falaram, ele estava aqui. Mas ele sumiu, desapareceu, daí 20 dias voltava Jesus. Mas senhor, onde o senhor estava? Eu estava no deserto, eu estava orando, nada. Jesus desmaterializava, ia para o mundo espiritual, resolvia todos os problemas que tinha por lá e voltava para cá. Simples assim, Mas não. Ele falou, não posso fazer diferente do que seria para eles. Primeiro porque eles não iam entender isso, E segundo, que eu preciso deixar essa informação para eles de como tem que ser. Então eles têm que passar por essas dores. Eles têm que entender o que vem depois, que o corpo físico é só o corpo físico. Ele está aqui para a gente realmente utilizar da forma que der, para que a gente experiencie nesse mundo de prova e expiação aqui. Ele é muito importante, a gente tem que cuidar dele, mas a nossa vida principal é a do mundo espiritual, não é essa aqui. Então desesperar por quê? Qual é o motivo do nosso desespero, se o que a gente mais quer, mais deseja, mais precisa, é voltar para o mundo espiritual com a nossa tarefa cumprida? Ou aqui ninguém vai desencarnar? Se é um trem que a gente sabe, quando a gente está aqui e toma consciência de espírito, a única certeza que a gente tem é que a gente vai desencarnar. Ninguém vai ficar para semente. Graças a Deus, Jesus sabia o dia, o momento, a hora, como seria. Ele sabia de tudo isso. E ele não desesperou. E nós, se a gente soubesse que a gente ia desencarnar amanhã, às 10 horas da manhã, o que é que a gente faria? O que é que a gente faria? E aí? Entendem isso? Então veja só. Nós temos, a espiritualidade promove para a gente todo o benefício possível para que a gente passe isso aqui, para a gente não desesperar. E ainda assim, quando acontece, a gente desespera, porque a gente pensa nessa vida agora, nesse momento agora, nesse corpo agora. Eu não penso no depois. Por isso a gente desespera.
Por isso a nossa condição de espíritos de terceira ordem. Precisando chegar em espíritos de segunda ordem. Você acha que o Chico estava preocupado que ia desencarnar? O que é que ele dizia? Quando a gente fala, Chico, você vai desencarnar? Ele fala, eu já vivo mais lá do que cá. Mas tudo bem, preocupação nenhuma. Fala para o Divaldo, mundo espiritual, qual que era a preocupação do Chico quando ele ia desencarnar? O que ele falava? Que ele queria desencarnar quando? Quando? Isso, olha a preocupação de um espírito de segunda ordem, gente. Eu quero desencarnar o dia que esse país estiver feliz, que ninguém vai se preocupar comigo. Foi o final da Copa. 92, né? Percebem isso? Qual é a nossa condição? Será que o Chico sabia o dia que ia desencarnar? Eu tenho quase certeza que sim. E desesperou? Não. E então a gente não faz essa reflexão. A gente não consegue chegar aí. Não é verdade? Então quando dá uma dor na nossa unha, pronto, o mundo já acabou pra gente. Entende? Por mais que seja a nossa dor, por mais difícil que seja, que a gente acha que existe um propósito para isso. Então, a gente não pode ficar preso nisso. A gente precisa fazer como Jesus. Não importa a dificuldade, nós temos que crer em Deus e nós temos que passar por isso. E entender que é necessário passar por isso, com conhecimento. Ainda que doa, ainda que a gente sofra, mas a gente precisa entender que existe algo do outro lado, que é muito maior. Que é muito mais satisfatório, que isso nos acalma, não é verdade? E não querer sair do problema a todo custo. É isso que a gente está vendo hoje. A pessoa se acha feia, ela vai lá e na hora que você vê, fala, será que era ela mesmo? Não é mais ela, é totalmente diferente, a boca está desse tamanho, o pescoço está assim. É verdade, é fuga isso, entende? Não é mais ela. A gente está com uma doença, se falarem pra gente, se a gente comer uma jaca, a gente melhora, a gente come a jaca. A gente não raciocina mais. Não é verdade? Não, vai em tal lugar, a gente desespera completamente. A gente foge de tudo. Tudo que se aprendeu numa casa espírita em 30 anos, some. Some da sua cabeça. Você procura qualquer coisa para se agarrar, menos a fé raciocinada, menos aquilo que se aprendeu com Jesus, com os Espíritos, não é verdade? Quando desencarna uma pessoa da nossa família, a gente desespera, a gente não acha o chão, a gente esquece tudo que a gente aprende aqui, joga tudo isso fora. Mas então eu não posso chorar? Quem foi que disse? Eu não posso sofrer? Quem foi que disse? Eu não posso ter luto? Quem foi que disse? Tudo isso é normal. A gente chora, a gente sofre, a gente sente falta. É normal. Mas eu achar que isso acabou com a minha vida e tirar a minha própria vida por conta disso, onde é que está a lógica? Não é verdade? Então, veja só que a nossa transformação moral, ela é feita pelos detalhes, pelas coisas que nós precisamos conquistar. Não é verdade? Então Jesus, um espírito de primeira ordem, ele veio aqui sabendo de tudo, mas passou, mostrou, para que a gente tivesse esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida, se ele desencarnou? Do que esse cara estava falando? De que vida é essa? Ele morreu. E a gente não para pensar. Então veja só, essa é a nossa reflexão. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que começar pela batatinha. Não dá para a gente começar escrevendo 400 obras que nem fez o Chico. Eu não sou um espírito de segunda ordem. E eu estou falando de mim, gente, pelo amor de Deus.
Até pode ser que tenha alguém aqui, mas, né? Eu estou falando de mim. Não dá para eu escrever 400, 500 obras, como o Chico fez. Não dá para eu deixar de ser milionário e cuidar de gente pobre, de gente sujo, de gente que nem fez Madre Teresa de Calcutá. Eu não consigo. Está longe da minha força. Então, quando eu reencarnei, eu fiz um propósito assim, olha, quando aparecer a batatinha, eu vou. Se me convidarem para ir fazer uma palestra em Pirangi, a não ser que aconteça alguma coisa, eu vou. Se precisarem ir lá pegar alimento, como nós fizemos semana passada para o Hospital do Câncer, meu joelho está horrível, mas eu vou. E até que eu consegui andar, eu andei. Na hora que eu não consegui, eu subi no carro. Eu fui em cima da caminhonete. Né? A pessoa pegava e eu botava. Fica a parte mais fácil, né? Mas eu estava lá. Até onde meu joelho aguentou, eu fui. Então, veja só. Não vamos querer dar um passo maior do que a perna. Só aquilo que a gente aguenta já é o propósito de melhora. Não é verdade? Se um ente querido desencarnou da nossa família, vamos sofrer sim. Vamos chorar. Mas vamos acalmar o nosso coração. Porque ele já foi para a pátria espiritual. Lá, Jesus disse assim, deixa que os mortos cuidam os mortos. Agora você cuida da sua vida. Você tem outro filho, você tem marido, você tem vizinho, você tem o cachorrinho, o papagaio. Sofre, mas entende isso. Eu vou desencarnar de câncer, tá certo. Eu vou sofrer, eu vou chorar, eu sei que eu vou desencarnar, porque o médico falou que eu tenho 1 mês. Tá certo. Mas você está indo para onde? Para onde você vai ter que ir? Se não for agora, vai ser depois, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, ou daqui 15 minutos. Pode ser que você está com câncer terminal, mas você atravessa a rua e o carro te pega e você desencarna ali. Então, veja só, não há motivo para desespero em hipótese nenhuma. Né? Por isso que quando alguém se suicida, esse desespero, né, ele torna a gente muito pior na espiritualidade. Por quê? Porque aí está o retrato da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança em Deus. A gente não acreditou que tinha outra possibilidade. Nós não quisemos atravessar e abraçar a nossa cruz. Nós preferimos sair do jogo. Como é que eu saio daqui? E muitas vezes é pelo suicídio. Então a nossa transformação moral é começar pela batatinha. Não tem outro jeito. Né? É começar pelo trabalho pequeno e aumentando, e cada vez, quando você vai vendo que hoje tem a batatinha e amanhã a igreja chama para fazer o frango, cara, eu vou. Eu não quero nem saber. Se me convidarem, eu vou. A não ser que eu não possa, eu tenho outros compromissos. Entendeu? Não importa se é da igreja, se é do protestante, se é da casa espírita. É para fazer o bem? Tem um propósito? Tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos colocar à disposição. Se eles não derem a oportunidade, está tudo certo. Mas eu deixo bem claro que estou pronto para isso. Então, é assim que é. A nossa transformação moral depende disso. Né? E se a gente não entender isso, a gente vai desencarnar e vai voltar para a espiritualidade devendo. Devendo. Porque são esses convites que vão chegar para a gente. Porque é só o que a gente consegue fazer. Então não adianta chegar, olha, você tem que fazer. Não vai fazer. Se você não faz a batatinha, como é que você vai fazer outra coisa? Se você não aceita o convite de ir lá e ficar meia hora fazendo um serviço pequeno, como é que você vai aceitar fazer uma coisa grande para a espiritualidade? Não vai fazer. Então, esse é o convite. Essa é a reflexão. Essa é a forma que a gente tem que começar a pensar para chegar num espírito de segunda ordem. Né? E de primeira ordem, quiçá, daqui a algum tempo. Não é verdade? Então, é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Aceitem o trabalho no bem. Porque no livro dos Espíritos tem lá, os Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, eu não fazer o mal, né? Só não fazer o mal. Isso me leva para algum lugar? Eles falam, não. Não. Então, não fazer o mal não te leva para lugar nenhum. Tá? Ah, mas eu não faço mal, eu não chuto o cachorro.
Não vale nada. Você alimenta o cachorro. Que alimentar o cachorro é fazer o bem. Não é verdade? Ah, eu não judio do cachorro, eu não faço nada. Mas você não dá água e não dá comida. Você não cuida, você não faz o bem. Vale o que você não fazer o mal? Então, é isso que é transformação moral. É você praticar o bem. É isso que eleva o ser humano. É isso que faz com que a gente cresça espiritualmente, né? Então é a reflexão que eu quero que fique para vocês, como é a reflexão que eu trago para mim, que a gente possa ter um ótimo domingo, que a gente se prepare para a semana que se inicia, né? Que a gente aceite o convite do bem, que a gente se proponha a fazer o bem todos os dias, que seja uma coisa pequenininha, né? E aí assim a gente vai de fato fazer parte desse mundo que vem aí, que a gente está perto, né? De passar por ele, que é esse mundo de regeneração que a gente tanto deseja. Então, muito obrigado pelo convite, pelo tempo de vocês, né, que vocês ficaram aqui comigo, que para vocês sirva, né, assim como serve para mim essas reflexões, e que a gente prospere sempre, sempre praticando, um pouquinho que seja, né, no caminho do bem, que é praticando um pouquinho de cada dia essas tarefas que são pequenas, mas para a gente é muito grande espiritualmente. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu faço a prece. Então vamos agradecer a Deus pela experiência dessa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em nome de Deus, e que nós nos propomos nessa manhã a virmos buscar essa luz, essa fagulha de experiência, de informação que nós nos propomos, e que isso se transforme em nós boas ferramentas, ferramentas úteis, para que nós possamos de fato concluir as nossas obras, o nosso trabalho no bem. Que essas forças que aqui recebemos, que esse lenitivo, que esse bálsamo que a espiritualidade derrama sobre todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que nós possamos, através da reflexão da manhã de hoje, levar para os nossos dias, para a nossa semana, para a nossa vida, o propósito do bem, a tarefa do bem, e que isso transforme em nós, que transforme o nosso caminho, transforme o nosso pensamento, as nossas atitudes, e que certamente isso nos fará muito bem. E certamente a espiritualidade nos auxiliará cada dia mais nessas tarefas. Que a luz esteja sempre presente nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso trabalho, em todos os lugares em que estivermos. E nós nos propomos, Senhor, a partir de hoje, a nos melhorar, a fazer aquilo que deve ser feito, a transpor as nossas barreiras espirituais, a conquistar a nossa cruz e levar para onde quer que seja todo o nosso sofrimento, todo o nosso trabalho no bem, e que isso nos faça melhores a cada dia. Que assim seja.